E logo 2 homens apareceram e amarraram-me com cordas. Era uma prisioneira, era escrava. Foi embalde que supliquei, em nome de minha filha, me restituíssem a liberdade. Os bárbaros sorriram-se de minhas lágrimas e olhavam-me sem compaixão. Julguei enlouquecer, julguei morrer, mas não me foi possível. Meteram-me a mim e a mais 300 companheiros de infortúnio e de cativeiro no estreito e infecto porão de um navio. 30 dias de cruéis tormentos e de falta absoluta de tudo quanto é necessário à vida passamos nessa sepultura até que abordamos as praias brasileiras. Para caber a mercadoria humana no porão, fomos amarrados em pé para que não houvesse receio de revolta, acorrentados como animais ferozes das nossas matas que se levam para recreio dos contentados da Europa. Dava-nos água imunda, podre e dada com mesquinhez. A comida má e ainda mais porca. Vimos morrer ao nosso lado muitos companheiros, a falta de alimento e de água. É horrível lembrar que criaturas humanas tratem a seus semelhantes assim, e que não lhes doa a consciência de levá-los à sepultura asfixiados e famintos. Assim, eu inicio a aula de hoje e irei apresentar a vocês Maria Firmina dos Reis, escritora, mulher, negra, escritora oitocentista. Podemos dizer que Maria Firmina dos Reis foi a primeira mulher a escrever um romance abolicionista em nosso país. O tema da nossa aula de hoje é Úrsula, vozes dissonantes, vidas esquecidas. Iremos estudar hoje uma obra chamada Úrsula, da escritora Maria Firmina dos Reis, obra essa que foi publicada em 1858 e que vai trazer as vozes esquecidas, as vozes dos esquecidos, da mulher e do negro, para falar de uma sociedade que por vezes maltrata o ser humano. E aí, Maria Firmina dos Reis, já naquela época, no momento em que a literatura e as artes viviam o romantismo e vivia a exaltação pela pátria, Maria Firmina dos Reis, ela vai romper com alguns paradigmas daquela sociedade e vai se tornar uma mulher à frente da sociedade. E por isso eu trago essa obra para que possamos observar sua grandiosidade, para que possamos observar os elementos artísticos dentro da mesma, os elementos literários dentro da mesma, possamos observar a história, a linguagem e para que possamos falar um pouco do que foi essa mulher. Iremos também abordar um pouquinho o tema do feminismo e como esse feminismo ele foi se adaptando dentro do nosso país, certo? E aí, antes de começarmos a debater sobre essa temática, nós vamos falar um pouco sobre esse romance Úrsula. Eu vou trazer para vocês, na bem da verdade, uma interpretação minha desse romance, para que fique um pouco mais fácil da compreensão de quem está escutando essa história.
E depois nós vamos aprofundar e criticar um pouco essa obra, trazendo para aquele momento de 1858 e trazendo também para a realidade de hoje, né? Que nós vivenciamos hoje dentro do nosso país e no mundo que nós vivemos também. Vamos ler agora o reconto criado por mim, né, da história Úrsula. Em tempos muito remotos, onde as gotas de orvalhos faziam crescer flores e plantações, um jovem cavalheiro cavalgava inebriado pela desilusão de um amor que lhe fora negado. Triste espetáculo vivera o jovem Tancredo. Seu próprio pai roubara-lhe o amor de sua mocidade. Adelaide era fumaça. Ela era o amor. Nesse momento, sua visão embaçou e o cavalheiro se encontrou com a solidão, com a sequidão do chão. Túlio, negro escravo da senhora Luísa, ao caminhar entre os bosques e encontrar o jovem mancebo caído ao chão, imediatamente resgata-o para a casa de sua patroa e, junto a Úrsula, filha da senhora Luísa, partem para os cuidados do enfermo. O jovem tinha o corpo ferido e o coração partido. Ele delirava desmaiado e falava o nome de Adelaide, ainda sonâmbulo. Por vezes, Túlio e Úrsula se entreolhavam, acreditando que o mancebo estaria enlouquecendo de dor. Não sabiam eles que decepção e amor o maltratavam. Mas o que eles ainda não sabiam era que o amor lhes reservava mais. Os dias foram passando, a amizade aumentando. Túlio se tornou um amigo, um companheiro e, acima de tudo, aquele que salvou a vida de Tancredo. Não lhe podia ser escravo, pensava Tancredo. Aquele que lhe deu amor, que lhe deu a vida novamente, e como presente, Túlio ganhou sua liberdade. O homem não conseguia acreditar em tamanha bondade. Liberdade? Ele contava para Susana, senhora negra, também escrava da casa. E para Úrsula restou o amor. Vós, Úrsula, apareceste e empantastes as trevas de tão apurado sofrimento. Foste meu anjo salvador. Úrsula, eu vos amo. E, se vossa alma simpatizar com a minha, meu coração vos tem escolhido para a companheira dos meus dias. No entanto, como em todo bom romance, o trágico chega a conta-gotas. O comendador Fernando, tio da jovem, o responsável pela morte de seu pai e doença de sua mãe, que hoje vivera em cima de uma cama, queria a Úrsula para si. No passado, quisera a irmã, agora desejava a sobrinha. Casamento marcado. Chegara o grande dia, noivos felizes. Túlio grita: foge! Tiro. O negro cai, sangrando ao chão. Fernando e Tancredo lutam. Úrsula implora para o tio deixá-los. Os capangas do comendador seguram o jovem noivo, que é apunhalado no coração e sangra. Mataste-me, exclamou o infeliz Tancredo. Farta-te de sangue, fera indômita e cruel. Mas eu te juro, a hora suprema da existência, que Úrsula não será tua esposa. Fernando, essa menina que jaz desfalecida, ama-me muito para poder esquecer-me, e odeia-te demais para poder perdoar-te. O teu amor será a punição do teu crime. A jovem Úrsula
não compreende a vida sem amor. A loucura torna-se sua irmã até que a morte vem visitá-la. O comendador, percebendo que durante toda a sua vida a maldade sempre lhe acompanhara, decide libertar os escravos e segue para o convento. Perdoai-me, Senhor, porque na hora derradeira sufoca-me a enormidade das minhas culpas. E depois eram já tão amargos os seus dias que buscou a afanosa morada do descanso e da tranquilidade. Bem, esse é um breve relato, um breve resumo do que seria o conto central da história Úrsula, que seria norteado por esse triângulo amoroso entre Tancredo, Úrsula e o comendador. Porém, não é isso que a obra vai trazer em si de prioridade, porque além dessa esfera, desse triângulo amoroso no qual a gente vê esse patriarcalismo do comendador poderoso, rico, porque o jovem Tancredo, ele é um cavalheiro pobre que vai ficar numa condição inferior ao comendador, que por seu poder e posses consegue, vamos dizer, matá-lo. E aí a gente vai ver essa questão da denúncia já patriarcalista, né, de Maria Firmina Reis, quando ela constrói esse personagem, o comendador, no qual ele inclusive fere a vontade da sobrinha, e inclusive da própria irmã, que é a mãe de Úrsula, né? Quando ele inclusive aprisiona a mãe de Úrsula no passado, mata o pai de Úrsula por ciúme, porque ele queria a irmã para ele, não é? E depois ele faz a mesma coisa com a sobrinha, querendo ter a posse da mulher para ele, né? O que a gente vê em muitos homens por aí, essa questão da posse que ele quer ter da mulher, não é? E aí vai vir essa característica aí do homem, do patriarcalismo, da mulher na inferioridade e tal. Mas para além disso, que eu não coloquei aqui nesse pequeno texto, desse pequeno relato que eu fiz, onde a escritora Maria Firmina Reis vai colocar os escravos, a mulher negra, a mulher escrava, e os escravos, as vozes dos escravos dentro desse romance dela. Por quê? O texto que eu iniciei a aula é justamente a voz de Susana, escrava, que dividia os afazeres da casa com o Túlio, né, e com o Antero, que é um outro escravo, que vai ter outra tríade aí, né, que a gente vê esse triângulo entre Úrsula, Tancredo e o comendador. A gente vai ver também o triângulo dos negros, que vai ser Susana, Antero e Túlio, não um triângulo amoroso, mas uma tríade também, não é? Mas a gente já vê nessa fala primeira, quando eu iniciei a aula, essa denúncia na voz de Susana aos maltratos que o negro sofria naquela época, aos maltratos que a escravidão causou no corpo e na alma negra daquela época, não é? E aí o interessante é que, gente, Úrsula, no romance Úrsula, diferente de outros romances oitocentistas, né, de 1800, a gente vai perceber que ela vai dar voz ao negro. Muitos conhecem Navio Negreiro de Castro Alves, que também é um poema romântico da mesma época, escrito na mesma época de Úrsula. Porém, Úrsula é um romance, um texto escrito em prosa, e Castro Alves vai trazer um poema, né, um texto escrito em versos, mas Castro Alves ele vai trazer um texto escrito num coletivo. Estamos em pleno mar. Então é uma voz coletiva falando,
em Castro Alves. E em Úrsula, não. Em Úrsula, a gente vai ter uma voz individualizada. O negro, ele vai ter voz, ele vai ter sentimento e ele vai ter a sua identidade. Por isso a grandiosidade do romance Úrsula já naquela época, e inclusive pouco visto porque foi escrito por uma mulher, né? Os textos escritos por mulheres não tinham lá o seu valor naquela época, e a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso. Então, falando ainda sobre o romance, para que a gente dê continuidade um pouco sobre essa obra, a gente vai ver o comendador caracterizado por esse colonizador, esse homem que está nessa condição de patriarca, nessa condição de poder, de superioridade. Em contrapartida, iremos ter Tancredo, um homem generoso, bondoso, que vai pegar suas poucas economias, as suas economias, e vai dar para libertar o seu agora amigo Túlio, escravo, né? Então a gente vai ver a questão da generosidade e da bondade impressa na personagem aí, certo? Além de uma questão familiar muito presente dentro dessa personagem, desse Tancredo. O pai de Tancredo, de certa forma, feriu a sua posição paterna, roubando-lhe o seu primeiro amor, né? Em alguns momentos no romance mostra que o pai de Tancredo, na visão dele, do próprio personagem, era um homem cruel, certo? Que não tratava a mãe da forma que deveria ser tratado, porque Tancredo ele tinha uma adoração pela mãe, né? Um amor pela mãe. E aí o que é que o pai de Tancredo faz? Quando ele sabe que Tancredo se apaixona por Adelaide, ele manda Tancredo para um colégio interno, no qual Tancredo vai passar 1 ano lá. Quando Tancredo volta, a mãe dele está morta e o pai está casado com o seu primeiro amor, que é Adelaide, né? Na minha história eu não narro isso nitidamente, porque eu faço um breve resumo, mas é justamente isso que acontece no romance, certo? E aí você vê justamente já essa questão também patriarcalista nesse pai criado aí pela escritora, esse pai autoritário, esse pai que não exerce o seu papel, de certa forma não vai se importar com o sentimento do filho, né? Andando um pouco mais, a gente vai ver a questão da submissão da mulher, certo? Dentro do romance, essa submissão ela é exposta por Firmina, inclusive como uma questão de denúncia mesmo, não é? A mulher que Firmina coloca é aquela mulher que tem que obedecer ao marido, aquela mulher do século XIX, né? Que precisa obedecer ao marido, aquela mulher que precisa ser pura, virgem, que precisa ser recatada. E aí tem um momento do romance que ela vai colocar assim: ela temia seu esposo, respeitava-lhe a vontade férrea, mas com abnegação sublime quis sacrificar-se por seu filho, não é? E aí outro momento que Firmina vai colocar essa questão da submissão da mulher do século XIX é quando Úrsula, por medo do tio, né, querendo fugir desse tio que quer a todo custo tê-la, ela vai para o convento e aí se refugia no convento para poder, de certa forma, se casar conseguir se casar com Tancredo. E aí justamente essa questão das mulheres do convento, da mulher ser preservada, né? E aí ela coloca assim, as virgens que habitavam longe do mundo não conheciam os gozos do momento, mas em suas almas amargavam o doloroso pungir dos profundos pesares, certo? Que era justamente os pesares do mundo, né? E aí a gente tem também essa questão do contraditório, da religiosidade, que era o convento catequizava as meninas para um bom casamento, preservava a menina para ser uma boa esposa, ser uma boa mãe,
ter uma boa família, e aí a inferência da prudência, né? E aí, assim, a obediência ao marido. E aí as meninas que eram mandadas para os conventos era justamente nessa perspectiva, certo? E aí o romance Úrsula vai trazer também essa denúncia social. Falando agora um pouco sobre as características românticas, que era justamente a exaltação da nação, que era o nacionalismo, a mulher vista como um anjo, pura, virginal, inalcançável, esse amor proibido, o pessimismo, a fuga através da morte, tudo são características românticas, né? Então, o que é que a gente vai perceber? Que alguma dessas características vão estar, sim, dentro do romance Úrsula. Porém, quando a gente analisa e compara os romances de José de Alencar, o Guarani, Iracema, quando ele cria as personagens, né, muito europeias, ao invés de e não dá voz a elas, né? O índio ainda é muito europeu em o Guarani e ainda em Iracema. Então a gente vai perceber essa questão ainda que vem muito de fora para cá. A voz do Brasil não está ainda muito nos personagens. E em Úrsula a gente já vai perceber esse cuidado que Maria Firmina vai ter na sua obra, né? Então a gente teria muito mais para falar sobre Úrsula, muito mais para aprofundar. Eu deixo ao critério do leitor ler a obra, aprofundar a sua leitura, que é muito rica. E o que eu quero fazer agora com vocês é um paralelo entre o feminismo e a obra Úrsula também. Então, para começarmos a falar um pouco sobre o feminismo, eu queria trazer um pouco do que quer dizer essa palavra. Feminismo, dentro do dicionário, ele quer dizer justamente doutrina que preconiza o aprimoramento e ampliação do papel dos direitos das mulheres na sociedade. Movimento que milita neste sentido, certo? Então, o objetivo final do feminismo é construir uma sociedade que ofereça igualdade de condições entre os dois gêneros, o homem e a mulher. Vejam, quando a gente fala igualdade de condições entre o homem e a mulher, a gente pensa que a mulher veio de uma estrutura social que lhe foi negado muitos direitos. E aí eu vou começar com um deles, tá, gente? O primeiro e o básico. A mulher ela não podia estudar, certo? Lhe foi negado o direito de estudar, lhe foi negado o direito de se profissionalizar, lhe foi negado o direito, inclusive, de pensar. A mulher, ela nascia para procriar. A mulher, ela não podia pensar. Ela era posse do senhor e ela ia para a casa desse senhor, ela se casava e ela iria apenas procriar, certo? Isso na nossa sociedade, antes do século XIX, era muito comum. Ok? E aí, surgindo as ideias iluministas fora do Brasil, as ideias, a evolução da ciência, e começa a se abrir escolas fora e tal, começam os estudos, a razão, e aí começa-se a pensar se realmente a mulher, ela é esse ser tão inferior que ela não pode pensar, que ela não pode estudar, que ela só serve para se procriar. Então a mulher ela vai engravidar, vai ter vários filhos, ficar em casa, cuidar deles, fazer comida, tal. Então a mulher ela só serve para procriar. Era mais ou menos isso. E aí, quando a gente volta para o romance de Maria Firmina Reis, que foi escrito no século XIX, né, 1858, nesse momento pouquíssimas mulheres já escreviam, né? A bem da verdade é que aqui no Brasil começou uma onda de mulheres escreverem em jornais, né? Justamente nesse século. Algumas tinham acesso a escolas dentro de conventos,
outras meninas que tinham condições, de famílias boas, que tinham condições, tinham acesso a professores dentro de casa. E aí elas começaram, o conhecimento abre a mente, obviamente, elas começaram a entender que através do conhecimento elas podiam conquistar muitas coisas, não é? A gente vai lá para o mito da caverna, abriu a luz. Então eu não sirvo apenas para procriar. Então elas começaram a pensar nos direitos que as outras podiam ter. Então muitas mulheres começaram as atividades como professora. Vamos repassar aquilo que eu sei. Eu vou repassar para o outro aquilo que eu sei. E Firmina, Maria Firmina dos Reis, foi uma delas. Ela, ao escrever o seu livro, inclusive, esse ato de escrever, ele já é um ato naquela época revolucionário. Porque mulher ler já era quanto mais escrever, né? E aí eu tenho aqui uma citação de Musart que diz assim: no século XIX, as mulheres que escreveram, que desejaram viver da pena, que desejaram ter uma profissão de escritoras, eram feministas, pois só o desejo de sair do fechamento doméstico já indicava uma cabeça pensante e um desejo de subversão. E eram ligadas à literatura. Então, na origem, a literatura feminina no Brasil esteve ligada sempre a um feminismo incipiente, certo? Musart, 1999. E aí, quando Firmina, dentro do seu romance também, dá voz à negra, mulher, ela está revolucionando duas categorias. A voz do negro, que precisava ser silenciada. Negro não era gente. Negro servia apenas para ser escravo. Negro era colocado dentro de um navio e tratado como um animal. A mulher foi tratada assim por muito tempo. Ou não? E aí, quando Maria Firmina, em seu romance, dá voz a Susana, essa denúncia que ela faz também é um ato revolucionário, um ato feminista. Mais pra frente a gente vai falar por que esse nome feminismo ele tem se tornado tão negativado por muita gente. Em seu romance, Maria Firmina dará voz aos oprimidos, às mulheres, aos negros, e esse discurso de velada revolta se apresenta desde o início. Mesquinho e humilde livro é este que vos lhe apresento, leitor. Sei que vale pouco este romance, porque é escrito por uma mulher, e mulher brasileira, de educação acanhada, sem trato, o seu cabedal intelectual é quase nulo. Era como se aí por trás do que Firmina tem fala, né? Há uma crítica. Porque você vê que Firmina, quando você lê o romance dela todo, não existia um cabedal intelectual quase nulo. Firmina tinha conhecimento de outras literaturas, ela vai fazer menção dentro do livro dela de outros textos que ela lia. Então ela tinha um cabedal intelectual sim para escrever. É tanto que a obra Úrsula hoje tem essa grandiosidade literária que eu vos conto nesse momento, não é? E aí, falando um pouco mais sobre o feminismo, eu gostaria de dizer a vocês que porque as mulheres que se dizem feministas hoje têm sido vistas com tanto desdém, talvez, não é? Porque mulheres machonas, né? Mulheres que não querem ser mãe, ou que tantas coisas pejorativas que a sociedade coloca. O que a gente tem que fazer, da bem da verdade, é revisitar o que essa palavra tem por trás, porque foi por conta da história que tais mulheres que se intitularam feministas lá no passado conseguiram, que hoje você, mulher, pode estudar, que hoje você, mulher, tem uma profissão, que hoje você, mulher, talvez não ganhe tão pouco, porque hoje a gente tem muita coisa para alcançar ainda. O salário da mulher em muitas empresas não é igual ao do homem. Por quê? Por que essa diferença ainda? A cada 10 minutos, uma mulher é violentada.
uma mulher violentada. Isso é ou não decorrente de uma sociedade ainda patriarcalista? É ou não, gente? Será que a onda do feminismo, ela realmente é ruim? Ou será que é a forma que talvez muitas pessoas fazem ou veem, não é? E a cada 10 minutos e a cada 90 minutos uma mulher é assassinada no Brasil. Então, se formos analisar a história, até 1934 a mulher não votava. Então foi justamente com as mulheres que começaram a escrever em jornais, que começaram a publicar suas angústias, que começaram a ter voz de certa forma, que começaram a fazer passeatas, que começaram a revisitar. Maria Firmina Reis foi a primeira mulher a criar a escola mista no Brasil, que não existia, né, a escola mista. Veja a importância desta mulher para a nossa sociedade, né? E aí a gente vai, se formos estudar sobre o feminismo, a gente vai ter uma onda de mulheres importantíssimas desta mesma época de Maria Firmina Reis, que começou a onda de mulheres jornalistas a publicar em jornais seus textos, né, que vão denunciar justamente essa reclusão das mulheres dentro da sociedade. A gente vai ter, em 1827, a primeira legislação autorizando a abertura de escolas públicas femininas. Vejam. E aí, depois disso, a gente vai ter essa onda de mulheres escrevendo sobre os direitos das mulheres, e aí vai começar as mulheres sufragistas, sufragistas justamente mulheres que vão reivindicar a questão do voto, tá? O sufrágio é isso. E aí a gente vai ter, em 1878, Josefina Alves conseguiu encenar sua peça O Voto Feminino no Teatro Recreio, depois de publicada em livro. Ela vai fazer essa peça que será publicada, e aí vai desenrolar outros textos publicados em jornais direcionados a mulheres, não é? E aí, finalmente, em 1927, o governador do Rio Grande do Norte, Juvenal Lamartine, vai, no Rio Grande do Norte, vai ser o primeiro governador que vai dar direito ao voto à mulher, mas só no Rio Grande do Norte. E aí vai se passar os anos, e em 1932, Getúlio Vargas incorpora no Código Eleitoral o direito do voto à mulher. Só que quando ele incorpora isso, não é? O que é que acontece? Não tem eleição. As mulheres só vão votar em 1945. Vejam, gente, quanto tempo o nosso país passou para que as mulheres pudessem votar. Quanto tempo se passou? E aí, quanto tempo o nosso país passou para que nossas mulheres pudessem estudar? Quanto tempo os homens dominaram? Os desafios do feminismo atualmente no Brasil, se a gente continuar a discutir, é justamente salário que ainda em muitas empresas a mulher ganha menos que o homem exercendo a mesma função, não é? Desvalorização da mulher em muitos ambientes de trabalho. A gente tem a questão da violência contra a mulher. Se ligarmos a TV, todos os dias nós vamos ver violência contra a mulher. Então, eu acredito que existe um grande caminho ainda a se percorrer. Quando falamos em feminismo, não falamos em mulher-homem. Não falamos em mulher deixar de ser bela, deixar de se cuidar, né? Falamos em mulher ser mulher, sim, mas em mulher ter direitos como ser humano. Assim como o negro, a mulher negra, ter direito como ser humano. Ninguém pode ser escravizado. Ninguém pode ser diminuído, nem por seu gênero, nem por sua cor, porque todos somos seres humanos. Todos vivemos numa mesma condição social. E para terminar a nossa aula de hoje, eu quero terminar com a leitura de um poema
de uma grande poetisa chamada Lua Adversa. Tenho fases como a lua, fases de andar escondida, fases de vir para a rua, perdição da minha vida, perdição da vida minha. Tenho fases de ser tua, outras de ser sozinha, fases que vão e vêm no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Não me encontro com ninguém, tenho fases como a lua. No dia de alguém ser meu, não é o dia de eu ser sua. E quando chega esse dia, o outro desapareceu. Cecília Meirelles. As mulheres são assim, cheias de fases, cheias de jeito, como a lua. Que possamos respeitar o jeito, as fases, as sombras, a luz de cada um. Somos seres humanos, seres completos, incompletos, mas somos seres que precisam ser respeitados. E é assim que eu termino minha aula de hoje, olhando sempre para o outro, com respeito, respeitando as fases de cada um, o brilho de cada um. Em tempos de pandemia, um sopro de poesia. Até a próxima aula.